Sim, mais uma camisa nova para você, para coleção. Dessa vez, ó, é do Papai Cris. Fala, rapaziada, beleza? Calma, deixa eu arrumar a câmera. Aí. Fala, rapaziada, beleza? Estou agora mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, meus manos, iremos contar pra vocês um negócio. Um negócio. Pra quem não sabe, lá no dia 31 de agosto, que Vixe, esqueci o ano. Meu Deus do céu. Graças a Deus lembrei, que susto. Então, vamos lá. Lá pro dia 31 de agosto de 1997, morria a princesa de Gales, a princesa Diana. Então, no vídeo de hoje, iremos contar para vocês como que a nossa querida TV Globo, que faz aniversário no mesmo dia que eu, por irônico que pareça, como que a Globo noticiou a morte da princesa Diana. Então, se você quer ver esse vídeo, que no caso, por favor, vê, pelo amor de Deus, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E então, com isso, bora ver como que foi a lendária programação de como a Globo noticiou a morte da princesa Diana. Mas antes, para. Wait. Tá, é sério. Então, antes temos que ir para uma questão muito importante desse caso. Que no caso é um bagulho, porque o bagulho é hardcore, caralho. Zoeira, tentei dar uma de Everson Loyal, mas enfim, continuando. Então, temos que entender uma questão que é bem importante nesse caso da morte da princesa Diana, que no caso é o horário de verão. Que, pra quem não sabe, o horário de verão é uma prática que consiste em adiantar os relógios em 1 hora. Ai, caramba. Em que esse horário de verão é utilizado justamente durante os meses de verão. Nossa, como que eu não sabia? Tá literalmente dizendo no nome, mas enfim. Esse horário de verão tem um objetivo da economia da energia elétrica. Sim, é isso mesmo. Então, como é que funciona esse horário de verão? Então, no adiantamento do horário, no início do período, geralmente, na primavera ou no verão, os relógios já são adiantados em 1 hora. Aí então, ai meu pai, eu tô gaguejando, meu pai do céu. Continuando. E agora vamos para a segunda etapa da questão do horário de verão, que no caso é o aproveitamento da luz natural, onde isso faz que o sol se ponha mais tarde, só que no relógio, permitindo que as pessoas cheguem em casa do trabalho ou da escola ainda com a luz do dia. Sim, isso mesmo. Diminuindo o uso de lâmpadas e outros equipamentos elétricos. Em que o retorno no horário normal, que no caso no final do período, os relógios são atrasados em 1 hora, retornando o fuso horário padrão. Em que o Brasil já adotou esse horário de verão. Eles adotaram pela primeira vez em 1931, no governo do presidente da época, que era o Getúlio Vargas, em que vigorou anualmente de entre 1985 até 2018. Só que aí a prática foi suspensa em 2019 pelo governo federal e que, para quem não lembra, em 2019 quem era o presidente da república do nosso país era o Jair Messias Bolsonaro, tá ok? Em que a justificativa para a extinção do horário de verão aqui no Brasil foi que as mudanças nos hábitos de consumo de energia da população tornaram a economia gerada pela medida menos significativa. E atualmente, hoje em dia,
de 2020 até esse ano de 2025, o Brasil não adota mais o horário de verão e uma proposta de lei para formalizar essa proibição está em tramitação na Câmara dos Deputados, de acordo com o portal da Câmara dos Deputados. Então, agora que eu já expliquei, vamos lá. É que então, naquele mesmo ano de 97, a França tinha adotado o horário de verão. Ou seja, enquanto lá na França era 00:47, já que eles adotaram o horário de verão, aqui no Brasil era fim de noite, entre umas 10 até 11 horas, tá ligado? Fim de noite. Então, com isso, jornais como o Jornal Hoje e o Jornal Nacional nem sequer citaram o acidente da Princesa Diana. Eles apenas noticiaram a morte lá da Princesa Diana lá pro dia seguinte, tá ligado? Então, iremos lhe explicar como que a Globo começou noticiando. Porque o primeiro que noticiou o acidente da Princesa Diana, que ainda não tinha confirmado a morte, foi o nosso querido Galvão Bueno, velho. Porque, né, meus amigos da Rede Globo, falamos ao vivo direto de lá do Maracanã. Porque, pra quem não sabe, quando o Galvão Bueno foi noticiar lá o acidente, estava prestes a rolar a bola pro jogo entre Fluminense e Santos, que eu acho que era valendo a 18ª rodada do Brasileirão. A obrigação jornalística nos faz dizer: a Princesa Diana ficou gravemente ferida em um acidente de carro nesta noite em Paris, um acidente muito sério, segundo as primeiras informações, que aconteceu no centro de Paris. O empresário Dodi Al-Fayed, que seria o suposto novo namorado da princesa, estava no carro e morreu no acidente. Mais à frente nós teremos mais detalhes na programação da Rede Globo. Amanhã no Fantástico você vai acompanhar tudo. Mas repetindo, a Princesa Diana, Lady Di, como é conhecida, ficou gravemente ferida em um acidente esta noite em Paris, no centro da cidade de Paris. Aí então, quando a bola parou de rolar, lá pro intervalo do jogo, Léo Batista entrou na programação, que ainda tava no show no intervalo, eu acho. O nosso saudoso Léo Batista. Meu Deus, eu ia falar Batista, mano. Oh, meu Deus do céu. Não, depois dessa, eu não sei o que eu faço. Mas enfim, continuando. O nosso saudoso Léo Batista, agora acertei certo o nome. O nosso saudoso Léo Batista foi lá e mostrou as primeiras imagens. Fica aí. Como já informou Galvão Bueno durante o primeiro tempo, um acidente em Paris esta noite deixa gravemente ferida a princesa Diana de Gales, a Lady Di. Estas são as primeiras imagens do local do acidente. Um túnel sob a Ponte Dalma que corta o rio Sena no centro de Paris. No acidente morreram o milionário egípcio Dodi Al-Fayed, suposto namorado da princesa, e o motorista. A tragédia aconteceu por volta de meia-noite em Paris. 2 fotógrafos em uma moto perseguiam o carro do casal. A perseguição terminou no acidente dentro do túnel. Um guarda-costas que estava no carro também ficou ferido. Isso, depois que a bola rolou, que terminou no placar de 2-1 para o Fluminense contra o Santos, a Globo transmitiu o filme A História Negou Tudo, lá dentro do Supercine. Só que durante a exibição do filme, tivemos 3 plantões. Quer dizer, na verdade 4. Ah, Luiz, como assim 4? É porque, meus amigos, 3 estão disponíveis no YouTube. Ou seja, você pode pesquisar lá e ver. Assim como eu peguei, né? Até porque eu não sou trouxa. Mas esse 4º plantãozinho da Globo foi mais longo. Só que, infelizmente, não tem registro. Ou seja, então, porque se tivesse registro, eu mostraria pro canal de boa. Não, se tivesse direitos autorais, né? Porque... Mas, enfim.
É muito grave o estado de saúde da princesa Diana, que sofreu um acidente de carro em Paris agora à noite. Os destroços do carro em que ela viajava foram retirados há pouco do local. O milionário egípcio Dodi Al Fayed, suposto namorado de Diana, morreu no desastre. Este é o hospital onde Diana está internada. As primeiras informações são de que Diana sofreu traumatismo craniano, fratura em um braço e sérios ferimentos em uma perna. O acidente aconteceu agora à noite e este é o hospital onde Diana está internada agora à noite em Paris. Dodi Al Fayed, o herdeiro da Harrods e suposto namorado da princesa, morreu no acidente. O carro sendo retirado do túnel onde aconteceu o acidente agora à noite. Outras informações a qualquer momento e em nossos telejornais. E a agência France Press acaba de anunciar que a princesa Diana morreu. Outras informações a qualquer momento e em nossos telejornais. A morte da princesa de Gales. Diana não resistiu aos ferimentos e morreu ainda há pouco no hospital Petit-Salpêtrière, em Paris. De Londres, as informações com César Tralli. A emoção já começa a tomar conta aqui das televisões inglesas. A todo instante, os apresentadores entram anunciando a morte da princesa Diana, o que dá um pouco a ideia de como deve ser o domingo aqui na Inglaterra. A história de amor mais falada nos últimos tempos no mundo terminou em tragédia. A informação confirmada pelas agências de notícias de que Diana de fato morreu há poucos instantes por causa dos ferimentos gravíssimos que sofreu em decorrência do acidente. Ela sofreu traumatismo craniano, vários cortes na cabeça, teve um braço quebrado. A gente acompanha aí a imagem do carro, olha que impressionante. O carro ficou absolutamente destruído, o carro em que Diana estava, e o namorado egípcio Dodi Al Fayed. Os dois saíam do Hotel Ritz, cujo dono é o pai do playboy egípcio, e iam dar uma volta por Paris. A 10 minutos do hotel, o carro perdeu o controle em alta velocidade, capotou várias vezes num túnel muito perto da Torre Eiffel. Dodi Al Fayed e o motorista do carro morreram na hora. Diana e um guarda-costas ficaram gravemente feridos e foram levados para um hospital no sul de Paris. As primeiras informações eram, portanto, de que Diana estava mesmo gravemente ferida, tinha sofrido traumatismo craniano e agora veio a confirmação de que Diana de fato morreu. Sandra Nemberg, voltamos com você. Com isso, por causa da gravidade da notícia, right? Por causa da gravidade da notícia, a sessão de gala foi cancelada. Aí então, o Jornal da Globo trouxe mais algumas notícias lá do acidente que resultou na morte da princesa Diana. Bem, meus queridos amigos, sinceramente, muito obrigado por vocês terem assistido o nosso vídeo. Sério, se não fosse vocês, o nosso canal não seria absolutamente nenhum. Então deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, pelo amor de Deus. Porque, maluco, sinceramente, eu quero alcançar os 1000 inscritos, meu pai. Pelo amor de Deus, me ajuda, cara. Me ajuda você que tá assistindo a telinha, vendo uma criança gravando conteúdo, cara. Deixa o like, na moral, porque o barulho é pode mesmo, caralho. Então já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, rumo aos 1000 inscritos e...